Você já assistiu a um rally? Você notou as dificuldades que o piloto enfrenta, que o copiloto enfrenta? Como é realizado? Quais as regras? O nosso convidado de hoje é Clever Kohlberg. Ele é engenheiro e ex-piloto de Rally Dakar. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Clever Kohlberg é engenheiro e ex-piloto conhecido por representar o Brasil no Rally Dakar. Ao longo de sua carreira, foi campeão em numerosos ralis no Brasil e também no exterior. Foi campeão do Rally dos Sertões em sua categoria em 2010, 2011 e 2013. Clever Kohlberg é comentarista desta modalidade nos canais ESPN. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Se você perdeu um programa, uma entrevista ou gostaria de assistir novamente, basta você acessar esse canal no YouTube que você está vendo agora na sua tela. Todos os programas já veiculados estão disponíveis nesse canal e ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Clever Kohlberg. Ele é engenheiro e ex-piloto de Rally Dakar. Clever, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber aqui. Prazer é meu, Denis. E vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador e para mim também, que eu sou meio curioso no assunto, né? Quando eu vejo na televisão ali, eu paro, eu tento prestar atenção para entender. Mas o que é uma competição? O que é um rally? Quais as regras? Como ele funciona? Como as pessoas participam? Qual o esquema que tem que ser obedecido? Bom, o rally é uma competição que envolve várias categorias. Atualmente ele é disputado por motos, carros, caminhões, quadriciclos e os UTVs, né? São os Utility Vehicles, também disputam, né? Para quem não conhece, é aquele quadriciclo com direção, não tem guidão de moto, ele tem o volante e muitas vezes com tem direção. Ele nos Estados Unidos também é conhecido como side by side, porque já é quase um carro. Certo. É como se fosse um mini carro, um Baja, já tem a posição para a pessoa do lado do quadriciclo, você leva como na moto. Isso. Se for levar o passageiro, né? Na competição não tem passageiro. Já no TV, muitas vezes corre como se fosse num carro, com o navegador do lado, né? Então temos essas 5 categorias disputando. Uma característica importante do rally, tem várias modalidades de rally. Inclusive uma modalidade para quem ficar interessado e falar assim, poxa, eu gostaria de começar a participar. Eu comecei competindo com rally de regularidade. Na época, como eu corria de moto, eles chamavam de enduro de regularidade, mas é absolutamente a mesma coisa. Então, no regularidade, você tem o percurso desconhecido, você não pode treinar, não sabe por onde é o percurso da prova. Momentos antes da largada, você vai receber uma planilha com as instruções, então você tem que achar o caminho. Irregularidade porque eles dividem os trechos com médias horárias. Então, a cada trecho do percurso você tem que manter uma velocidade. E, em função disso, depois se estabelece quem mais conseguiu manter essa velocidade através de monitoramento por satélite hoje em dia. A primeira dúvida, então, ninguém conhece o percurso. Nenhum participante conhece o percurso. No rally de regularidade. Isso. E você vai cumprindo etapas. Isso. Na primeira etapa você tem que manter uma... E o tempo? Você falou que tem que manter uma certa velocidade. E o tempo para se cumprir essa etapa? Então o tempo vem em função da velocidade. Mas se eu for mais rápido, é melhor? Não, é regularidade. Tem que manter o tempo. Então vamos supor que eu mande você, hipoteticamente, sair desse ponto e chegar aqui. E tiver que andar, sei lá, um centímetro por segundo. Então é bem devagarinho. Se você vier rápido... Quando você estiver aqui, na verdade, você deveria estar aqui atrás, está muito rápido, você está adiantado. E vão te cronometrar, hoje é por satélite, né? Consegue ver que horas você passou aqui, você passou, sei lá, 30 segundos adiantado, perdeu 30 pontos. Então ganha quem perder menos pontos, não pode atrasar nem adiantar. Certo. Tem que estar no lugar certo, na hora certa. Mas o interessante... Esse é o de regularidade. O interessante é que você aprende a navegar. E a regularidade dá uma certa segurança.
Depois nós temos as provas, por exemplo, de trial, de trail, que são trilhas muito pesadas, mas se utiliza regularidade, mas às vezes é quase impossível manter o tempo devido ao atoleiro, o buraco. Não é que a prova é de velocidade, né? É que o lugar realmente para você passar é muito complicado. Aí a gente tem o rally de velocidade. Muita gente às vezes vê o campeonato mundial WRC, que disputam carros como a gente usa normalmente na rua, né? Você vê eles andando no asfalto, às vezes no gelo, às vezes na terra também. Nessa prova de velocidade você recebe o percurso antes, você vai lá treinar, você tem direito a dar uma passada pelo percurso, é um percurso bastante grande. Mesmo porque é feito em velocidade, se a pessoa não conhece, o risco é muito grande. É isso, né? Mesmo, e como a planilha inicial é feita pelo organizador, mas às vezes você tem uma visualização diferente do organizador. Então, onde você acha que dá para estar, vamos dizer assim, em terceira, acelerando, o organizador pode achar que tem que estar reduzindo. Aí você vai, digamos assim, completar a sua planilha, fazer a sua planilha. Então você faz esse reconhecimento, é uma volta só, é um percurso às vezes que tem por dia, sei lá, 150, 200 quilômetros, então é uma volta grande, é difícil de fazer esse reconhecimento, então o navegador já vai junto. Esse é o velocidade. Parece que nós temos um trechinho agora da competição do rally. Esse aí é o Rally dos Sertões, né? Aquele circuito fechado ali que você viu. Normalmente é um prólogo, um espetáculo para o público, porque depois a gente vai para o meio do mato, para o deserto, o público não consegue... Esse daqui é 100 metros, o navegador está avisando o piloto. O navegador avisando, né? Então ele tem a planilha e ele está... Se você estiver certo, souber onde está, você vai conseguir identificar o percurso, a planilha, além de indicar o percurso, indica os riscos, as dificuldades. Vamos supor, tem uma ponte, está faltando um pedaço na ponte. Certo. A planilha deve avisar, porque senão você vem na poeira, não vê, pode ter um acidente. Agora, isso daí, como apareceu um pedacinho aí da moto, do quadriciclo, é só piloto. Na moto e no quadriciclo você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é bem mais difícil, né? Aí, olha, por exemplo, o cara saiu da pista, acabou ali num atoleiro, né? Então nós falamos, você então, falou do rally de resistência, do regularidade, o velocidade. E tem o rally raid, o cross country, alguns chamam, porque inclusive às vezes atravessa fronteiras, né? Onde ele pega tudo que é de difícil dos outros e as facilidades ele elimina. Então, do regularidade, ele traz o percurso desconhecido, não pode fazer treino. Certo. Do velocidade, ele traz a velocidade. Então, você tem que andar rápido no desconhecido sem treinar. Então, esse que é o rally, o Paris-Dakar, ou o Rally dos Sertões, por exemplo. Paris-Dakar acho que é o mais famoso, não? Paris-Dakar é o que se tornou mais famoso. Inclusive as montadoras investem muito nesse rally, né? Eu vejo marcas conhecidas lá de automóveis que como participam. É uma competição importante, mescla a competição com a aventura, além dessa questão do deserto, então atrai muito investimento financeiro. Tem montadoras, petrolíferas, tem toda a cadeia, digamos, da indústria motorsport, né? Porque tem moto, carro, e também tem várias outras indústrias investindo, porque querem essa imagem do aventureiro, do jovem, do pioneiro, da coragem, da confiança. E o esporte também tem uma questão que ele sempre é um bom exemplo, né? Então acho que dá para se trabalhar muito o esporte nessa questão do exemplo, da disciplina, do planejamento, do trabalho em equipe e outros pontos. E além disso também o esporte, no caso do nosso esporte, o rally, ele tem uma certa questão intrínseca com ele, que é a solidariedade. Não só entre os competidores, que nem sempre existe, conforme o grau de competitividade, mas com a população local. E um competidor ajudando o outro, né? Eventualmente acontece em casos de acidente, inclusive daí é obrigatório. Agora, você furou um pneu, eu não tenho obrigação de parar para ajudar. Mas você sofreu um acidente, um risco, porque muitas vezes você chega, como larga um por minuto,
né? A largada é a cada minuto. Um a cada minuto. Então, por exemplo, no Dakar são 200 motos. É uma largada demorada. Depois vem carros, quase 200. Depois caminhões, mais 50. Né? Então se encontram pelo caminho, às vezes. Então, mas a largada é demorada, né? E larga pela ordem da classificação do dia anterior. Então, o mais rápido do dia anterior larga na frente. Então, normalmente, quem larga na frente vai distanciar de quem está atrás. Né? Às vezes acontece uma ou outra mudança, mas não tem tanta ultrapassagem assim. Mas no caso de um acidente, você está parado, provavelmente um outro competidor vai ser o primeiro a chegar no ponto do acidente, antes às vezes até que a organização. Hoje a organização já tem um sistema de segurança, digamos assim, bastante sofisticado por satélite, mas os recursos são limitados, né? Não dá para ter um helicóptero por competidor. E é uma área inóspita, né? Inóspita, enorme. Muitas vezes o helicóptero nem pode descer exatamente. No Dakar, como é deserto, normalmente o helicóptero pode descer do lado, mas nos sertões, às vezes você está numa serra e o helicóptero não tem onde descer, então inclusive tem que conseguir fazer uma clareira, exige uma certa perícia, né, para conseguir fazer o socorro. E existe um campeonato ou são provas isoladas? Existem vários campeonatos, né? Aqui no Brasil nós temos um campeonato brasileiro de rally cross country, tem o de velocidade, tem o de regularidade, eventualmente tem algumas provas regionais, estaduais, e tem um campeonato mundial para carros e uma Copa do Mundo para motocicletas, porque a federação são federações separadas, então tem nomes separados, né? Apesar de correr na mesma prova, um é ligado à Federação Internacional de Motociclismo e outro à Federação Internacional de Automobilismo, né? Mas é a mesma prova. O Dakar, ele não faz parte de nenhum campeonato, ele prefere não fazer parte. É uma prova isolada. Isolada. O Rally dos Sertões, por exemplo, já fez parte do Campeonato Mundial para motos, já fez para carros. Ultimamente, às vezes eles colocam na prova no Campeonato de Motos, às vezes não colocam, porque isso implica uma série de responsabilidades. Às vezes para a prova nem chega a ser tão atrativo, para o próprio Dakar. O Dakar prefere não fazer parte porque para ele não é atrativo está vinculado ao campeonato. Né? Muitos brasileiros praticam rally? Quando eu e o André Azevedo começamos, essa modalidade, esse tipo de rally, cross-country, não havia no Brasil. Né? Haviam outras provas, por exemplo, como eu falei para você, eu comecei competindo em enduro de regularidade. Na época a gente competia nessa categoria. Eu poderia dizer que essa categoria é como se fosse assim o kart para a Fórmula 1, para quem está começando, certo, sonhando em chegar na Fórmula 1. Como não haviam provas aqui no Brasil, não havia categoria, não havia nada aqui no Brasil, a gente teve que se aventurar. E lá para fora, na época não havia internet também, apesar que havia vida, mas não internet. Então era aquela dificuldade de ter informações, de se preparar. Hoje em dia isso é tudo mais simples, né? Então, eu acho assim que hoje as coisas, a própria internet tornou mais fácil, mais viável. Então, quando nós começamos, indiretamente outros brasileiros se interessaram e passaram a competir, a criar provas, campeonatos, fábricas de equipamentos, de acessórios, inclusive veículos. Hoje em dia nós temos no Brasil fábricas especializadas, veículos para rally. Ali, digamos assim, equipes, oficinas, estruturas, porque muitos dos competidores, muita gente não sabe isso é uma coisa importante para se falar. Muitos dos competidores não são donos da sua estrutura. Isso em qualquer competição automobilística, né? Em outras categorias também, na Stock Car, o piloto não é dono do carro nem da equipe. Ele, entre aspas, tem um acordo. Não sei se ele aluga, se arruma um patrocínio, se contrata, isso não importa. É porque às vezes a pessoa, por exemplo, você tem outra atividade e não tem tempo de cuidar da equipe, porque isso dá trabalho, a equipe, a logística. Então, mas e o custo? Então você vai lá e contrata esse serviço terceirizado
e compete. E Então o tem custo bastante é muito gente. elevado? Olha, é um esporte mecânico que envolve tecnologia. Normalmente é caro. Então, quando você fala caro ou barato, você tem que comparar alguma coisa. Você quer comparar com o quê? Não, eu digo o brasileiro médio, que gosta do rally. Então, por exemplo, é a mesma coisa. Uma coisa é a pessoa querer jogar tênis. Ela tem que comprar um equipamento mais sofisticado. Se ela quiser jogar futebol, um pouco mais barato. Olha, hoje o tênis e Tudo o tem um futebol custo. tá ali. Mas a facilidade é maior, encontra mais local. No rally, a pessoa pode até gostar, ter uma admiração, puxa, eu gostaria de praticar. Mas o que ela vai precisar em termos financeiros para começar a praticar? Então, vamos dar só uma ideia comparativa. Você comparou com o tênis. O tênis, o equipamento principal é a raquete. Lógico, tem a vestiário, tem a vestimenta, a roupa, tem que alugar a quadra, tem que ter aula, né? Tem outras Não coisas. é todo lugar que dá para fazer. Mas a raquete, uma boa raquete, eu jogo tênis hoje em dia, está em média aí, 800, um pouquinho mais, mas 800 você compra a raquete do Federer, a raquete De ponta. Não, de ponta, você entendeu? No rally, moto, você quiser um equipamento de ponta, você vai gastar na moto, né? Em torno de uns 60 mil reais. No carro, em torno de uns 2 milhões de reais. 2 milhões de para reais. ter o carro do Federer, a Ferrari. Certo. Naturalmente, se você quiser comprar um carro de 60 mil reais e competir no rally, tem. A única coisa é que talvez não vai dar para competir com aquele carro de 2 Mas milhões. esse carro, essa moto já está pronto para o rally ou você tem que adaptar? Pronto. Não, aí vem pronto. Aí vem pronto. Aí já vem com os equipamentos de segurança. Aí tudo. depois, por exemplo, no tênis você tem que ter o professor, tem que ter a quadra, né? No rally você tem que ter equipe que vai cuidar, tem que ver onde vai treinar. Então tem que investir em treinamento, né? Tem que investir em equipe, tem outros custos. Depende né? do patrocínio. Pelo jeito, pelo valor envolvido, depende de um patrocínio. Eu diria que do patrocínio ou da sua condição atual, porque muitas pessoas têm patrocínios, alguns, outros se patrocinam, vamos dizer assim. É normal, acontece bastante. O patrocínio aí vem mais do que de montadoras e petroleiras, do que? Olha, aí varia de bastante. Equipamentos de segurança. Tem muito patrocínio, digamos assim, também. Alguns relacionamentos. Hoje em dia a gente tem a própria lei do esporte que foi criada, mas está só criando confusão. Foi uma boa ideia, mas no inferno está cheio de boas ideias. Essa lei do esporte favoreceria em que aspecto? Ela cria incentivos para a empresa. A empresa que tem que pagar impostos pode investiria lá, mas na teoria funciona, na prática. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque é muito chato tratar disso aqui. Qual país do mundo que o rally está mais desenvolvido, que tem mais praticantes, os campeões? Onde está desenvolvido realmente? Olha, tem vários países que estão muito forte, alguns crescendo. Sempre foi muito forte na Europa, até porque ele parece que nasceu na Europa. Os Estados Unidos tem como é que eu vou dizer, as categorias próprias dele. Então ele tem um regulamento próprio, competições próprias. Muitas vezes o mercado americano é muito grande de competição, mas ele vive praticamente isolado, até porque o americano tem tanto retorno lá, a coisa é tão organizada que é melhor muito para ficar buscar, lá. né? Isso. Mas então, é parecido? É o mesmo sistema que o rally normal? Entre aspas, mas é que o regulamento às vezes muda uma coisa ou outra, né? Mas tem americanos muito bons competindo no Dakar, hoje em dia tem estrangeiros competindo nos Estados Unidos, mas a Europa é muito forte, principalmente França, Espanha, Portugal, em termos de pilotos, né? A França não só de pilotos, como de estruturas, de equipes, né? A Espanha tem pilotos muito bons e hoje em dia houve um crescimento grande para o lado da Ásia também, pelo próprio mercado ajudou, né? Porque hoje em dia uma empresa tem interesse no mercado chinês, então o patrocínio, as facilidades começam a surgir lá, então começam a haver pilotos chineses mais fortes, japoneses.
russos muito fortes, muitas estruturas. Hoje a gente tem uma grande prova, eu já participei dela em 92, que é o Paris-Moscou-Pequim, e é uma prova organizada pelos russos. Quanto tempo leva uma prova dessa? Paris, Moscou, Pequim? São uns 10, 12 mil quilômetros, em média 20 dias. 20 dias. 20 dias de prova. E a logística nesse meio caminho? Como que ela tem que funciona? estar tudo muito bem planejado, porque senão a equipe de apoio vira uma equipe de problema, né? Porque a equipe... as distâncias são longas, né? Por exemplo, hoje em dia eu saio daqui, eu saio de São Paulo, eu vou chegar, sei lá, em Florianópolis, 700 quilômetros uma etapa. Por mais que a equipe for pelo asfalto, né? Não fizer o percurso que a gente faz, porque pela terra, 700 quilômetros viram 3.000. Exato. Né? Então, vamos supor que parte da equipe vá pelo asfalto, são 700. Não é uma etapa fácil. Então tem que chegar lá e montar tudo, porque não dá para ter uma estrutura em cada ponta. É uma estrutura que a estrutura vai acompanhar, desmonta, né? Chega lá, monta e se prepara, e tudo organizado, tudo bem planejado. Fora a equipe, depois, se você tiver recursos, a equipe que vai competindo também, porque você pode inscrever gente para te ajudar. Uma equipe forte tem essa Ele entraria estrutura. eventualmente como um outro competidor, mas ele está lá para te acompanhar. Isso, na verdade ele está lá. Então, estou correndo de moto, eu posso eventualmente ter uma outra moto competindo para me ajudar. Se eu tiver um problema, ele para. Vamos supor que eu tive um problema de pneu. Eu pego a roda dele, ponho na minha moto, continua. Ele espera o caminhão. Entendi. Que vai largar lá atrás. Lembra que eu falei que a largada demorada? O caminhão vai demorar para chegar. Então, eu minimizo o meu tempo parado e concentro no meu parceiro uma estratégia, você entende, da equipe. Então, uma equipe muito forte hoje em dia tem isso, né? Essa estrutura de suporte para te ajudar, porque num rally desse, como são 15, 20 dias, você não precisa vencer todo dia. O importante é você ter regularidade de bom resultado. Exato. Então, se todo dia você estiver bem, você pode até ganhar a prova sem vencer nenhum dia, sem ser o mais rápido nenhum dia. Se você for o mais regular, né? Todo dia bom. E isso aqui é o importante, é ter essa regularidade. É isso que, inclusive, muitas vezes a gente tenta explicar para as pessoas que a alta performance ela é atingida através da regularidade. Porque quando você tem regularidade, você tem previsibilidade. Você tem estabilidade, você tem consistência. E se você tem consistência, o que você faz? Eu tenho consistência, eu sei que eu consigo alcançar até aqui. Então eu tenho confiança nisso. Então o que eu faço? Eu aumento um pouco a régua. E quando eu tiver confiança, regularidade, eu aumento um pouco a régua. O que você não pode fazer é tentar... já derrubei, desculpa, até derrubei ali, viu? Perdi ponto. No primeiro passo, você já tentar ir lá longe. E já perdi ponto porque fui muito ousado. Então, nas pistas, às vezes o pessoal fala assim, o pessoal falava muito do Schumacher, do Ayrton Senna, né? Muito velozes. Na verdade, eles eram muito regulares, porque eles conseguiam fazer cada trechinho da pista sempre em alta performance. E aí eles falavam, eu vou melhorar essa curva. Então ele melhora essa curva, depois ele melhora essa, depois ele melhora essa. Se ele tentar fazer tudo isso numa volta só, não vai conseguir. conseguir. Ele acaba se atrapalhando. E a premiação? Como são as premiações aí, em termos de dinheiro? A premiação, você tocou num ponto interessante, porque a gente falou que todo esse investimento deve ter A premiação é relativamente pequena, né? Muitas vezes no Dakar, por exemplo, para o vencedor da categoria, a inscrição do ano seguinte, um valor equivalente ou a própria inscrição, e a inscrição, apesar dela ser cara, uma inscrição hoje no Dakar não sai por menos de 50 mil reais, por exemplo, apesar dela ser cara, no global ela é pouca coisa, né? Então você não vai depender dessa premiação. Muitas vezes se faz acordo com os patrocinadores sobre performance, é bastante normal, é uma questão da meritocracia, né? As montadoras usam, cheguei a ver vários carros, né? Vencedora, tal montadora vencedora do 3 anos consecutivos, do Paris-Dakar, etc. Quer dizer, eles usam isso como marketing, né? Uma divulgação da marca. No caso, é utilizado como marketing, como uma questão de relações públicas também. Então, por exemplo,
eu participo de muitos eventos com os patrocinadores, onde eu às vezes nem estou competindo, mas estou lá conversando, recebendo as pessoas, muitas vezes fazendo palestras, fazendo atividades, levando o pessoal para andar no nosso carro, ou organizo um rally, que a gente até chama de corporativo, porque não é um rally para ninguém se exceder ali, não é um rally para que eu esteja preparando meus concorrentes, né? Mas para um convidado do meu patrocinador, para que ele tenha essa experiência diferente, né? E preparada por alguém que realmente viveu a aventura, vamos dizer assim. Queria te agradecer mais uma vez, nosso tempo está acabando, e colocar à sua disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu agradeço, convidaria para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho como esportista, a gente tem o site, né, o www.clever.com.br. Hoje, esses serviços que eu desenvolvi para os patrocinadores, eu presto para outros clientes, não precisa haver esse vínculo. Então, as palestras, as atividades empresariais, e aí tem um site, o www.palestramotivacional, tudo junto, .com, sem o BR, é .com. Aproveito também para fazer uma provocação aqui, se você me permitir, porque hoje os projetos que eu estou trabalhando, normalmente eles estão ligados à sustentabilidade, tanto quando a gente está nas pistas como fora delas, né? E o objetivo, por exemplo, quando eu estou nesses projetos, eu trabalho às vezes com combustíveis renováveis, não só o etanol, como o diesel de cana-de-açúcar, que é um produto novo, biosintético, mas a ideia não é, nesse momento, ficar mostrando que esse combustível é ou não é. É mais provocar as pessoas, porque eu sei que nós, estou falando nós aqui, o público também, todo mundo é a favor do planeta. Sem dúvida. Mas a questão aqui, é a seguinte, ser a favor basta? Não, precisa fazer algo. Precisa fazer algo, e essa é a provocação. Então, quando a gente fala do nosso planeta aqui, nós estamos fazendo a nossa parte ou nós estamos sentados na cadeira esperando para ler o livro dos outros? Não vai dar para responder, fica a provocação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.